Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam bem-vindos a mais uma live do Clube do Conhecimento. Esse que é o benefício da Assiste, que é voltado a você associado e você também que nos acompanha aqui nas redes sociais. Esse benefício que trata sempre de estar levando conhecimento, como diz seu próprio nome, onde nós aqui da Assiste nós trazemos sempre algum convidado para poder estar falando de algum tema que a gente entende que seja relevante para a nossa sociedade. E para vocês que ainda não me conhecem, estão vendo aqui pela primeira vez, eu me chamo Felipe, integro aí parte do time da Assiste. E hoje a gente vai falar de um assunto que ele é bastante importante, tanto para você que me escuta quanto, e me vê também, né? Quanto também para o seu fiel escudeiro, seu amiguinho, sua amiguinha, seu pet, o seu gatinho, o seu cãozinho, que hoje a gente vai estar falando sobre zoonoses. Para quem não sabe, a gente vai estar explicando um pouco mais, a gente, como eu falei, a gente sempre traz alguém para poder estar embasando ainda mais o nosso conhecimento, algum especialista da área, e a gente vai estar explicando basicamente sobre o que é a zoonose, quais são também as zoonoses, e antes de mais nada, só também deixar sempre o nosso agradecimento a quem está participando aqui da live, e como sempre a gente deixa aqui os comentários abertos, então caso vá surgindo alguma dúvida, é um tema que realmente tem bastante coisas que não é de conhecimento geral, então vocês podem ficar à vontade para botar suas dúvidas aqui no chat que o nosso especialista vai estar respondendo vocês. Então, sem mais delongas, eu vou convidar aí agora o Dr. Ricardo Almeida, ele que é médico veterinário, para ele estar falando aí um pouquinho sobre as zoonoses e está participando aí desse nosso bate-papo. Ele que atua aí na área clínica de pequenos animais, no caso cães e gatos, ele vai estar aí compartilhando esse conhecimento conosco. Olá, Ricardo, tudo bem? E aí, Felipe, tudo Você bem? consegue me ouvir? Tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo te ouvir sim, Ricardo. Você consegue me ouvir? Consegue me ver? Sim, perfeitamente. Perfeito, então, Ricardo. De mais nada, também gostaria de agradecer aí a sua participação e aí deixar aí aberto aí a você a palavra e já perguntar, né, o que seria a zoonose. O pessoal Então, que vamos já lá, Felipe. conhece a zoonose. Primeiramente, valeu. Primeiramente, quero agradecer a CIS pelo convite, é uma oportunidade bem legal a gente falar sobre esse assunto, um assunto tão importante para a sociedade. E aí, para a gente entrar e iniciar esse assunto, a gente tem que entender o que é a zoonose, como foi a sua pergunta, né? O que é a zoonose? A zoonose, elas são doenças que são transmitidas de animais, né, para seres humanos. Então a gente precisa sempre ter muito cuidado quando a gente adquire um animal para botar na nossa residência. No meu caso, eu sou especialista em clínico de pequenos animais, cães e gatos, então eu vou falar sobre doenças que acometem esses animais, né, desse porte. Então, antes de mais nada, a gente precisa entender também que quando a gente adquire um animal, a gente precisa ter aquele checklist ali de organização familiar, entender quais são os riscos que a gente pode, né, desenvolver nessa questão e entender também quais são os patógenos que podem transmitir essas zoonoses, né? Os animais, na maioria das vezes, os animais, os pets que a gente chama, os cachorros e os gatos, eles servem como vetores, né? Eles servem como reservatórios e aí eles vão fazer essa transmissão dessas bactérias, desses vírus, desses agentes que são esses agentes patógenos como fungos e parasitas. Aí, para a gente não se perder muito, eu até montei aqui um materialzinho para eu conseguir acompanhar, né? Então, a prática da zoonose, ela precisa ser sempre acompanhada por um médico veterinário quando a gente fala no âmbito do animalzinho que você adquiriu para constituir a sua família, né? E quando a gente fala da medicina veterinária, a gente fala de uma medicina de saúde única. É muito importante que as pessoas entendam que hoje o médico veterinário ele não atua só cuidando dos animais, ele atua cuidando da alimentação e da saúde única como um todo,
né? Então, quando a gente tem um controle sanitário adequado, sempre tem um médico veterinário por trás disso, para ter esse conceito aí adequado para o ambiente, para a parte de saúde humana, para a parte de saúde animal, para a parte de saúde ambiental, tá? Então, o trabalho do médico veterinário ele vai muito mais além do que o consultório, né? O consultório ali é aquela porta inicial onde o clínico consegue te orientar e te explicar como que você vai conduzir todas as etapas de manejo com o seu animal, tá? Basicamente é isso. Acho que eu consegui esclarecer, né? Ah, que legal, doutor. Então, assim, acho que a gente tem que, obviamente, que nos preocupar com essas doenças que podem acomodar não, né? Mas ser algo que vai impactar tanto a gente quanto os nossos pequenos, nossos animais. E aí o senhor poderia nos dar alguns exemplos de zoonoses e, de fato, trazer para a gente um pouco mais de como a gente consegue tanto prevenir quanto dar um tratamento dessas doenças? Claro, claro, Felipe. Então, separei algumas doenças aqui no meu material, né? Que eu fiz um guia para a gente ir ticando para não esquecer de nada. E aí eu queria começar com uma zoonose muito importante, que eu considero bastante importante para a gente entender um pouquinho dela. É uma zoonose muito antiga, que é a raiva, né? A raiva ela existe, né, há muitos anos, infelizmente, e é uma doença causada por um vírus. Então a gente precisa entender que era uma doença que o ideal é que ela tivesse se mantido, né, que ela fosse erradicada, mas infelizmente a gente teve aí alguns casos recentemente, inclusive, né, de raiva. A raiva ela é o seguinte, ela utiliza é um vírus que utiliza os vetores. E aí, quem são os vetores? São os gatos, os cachorros, morcegos e outros mamíferos que vão estar contaminados, né? Nesse caso, precisam estar contaminados para transmitir. Né? Então, hoje a gente tem um controle de raiva assim muito, muito adequado, né? E aí a gente tem uma vigilância sanitária referente a isso, né? Muito adequada e a gente também tem um controle através da vacinação. É importante entender também que a raiva em fase avançada no humano ela não tem cura. Então, é uma doença que ela pode ser fatal. E para os animaizinhos, normalmente, né, elas vão desencadear essa parte, né, mais de fatalidade. E aí a gente tem que ter uma prevenção com os animais da vacinação e evitar contato com animais desconhecidos, né? Porque isso vai trazer para a gente uma segurança para o nosso pet. Então a raiva ela é 100% fatal, ela é 100% prevenível também com vacina e vacinar o seu pet é a melhor forma de proteger não só o seu pet, como a sua família também. Doutor, eu vou só lhe pedir aí uma desculpa por vezes eu vou estar passando a mão aqui no nariz. Eu acomodido com uma outra doença, não é uma zoonose, mas eu acabei pegando uma gripe. Mas só para deixar também claro a você também que está aqui nos acompanhando. Fica tranquilo, Mas, fica tranquilo. assim, confesso que eu não sabia que a raiva ela tinha potencial de matar e também de não existe cura. Eu tinha visto que talvez ela poderia até ser praticada aqui no Brasil, mas ainda é um risco aqui no nosso território. Então, é legal você comentar sobre isso, porque, como eu expliquei anteriormente, a gente teve alguns casos, né? Eu até puxei um materialzinho aqui para a gente falar com mais propriedade sobre o assunto. Teve um material que foi publicado em 31 de maio de 2023, pela revista Veja, por exemplo, né? E aí a gente traz aqui um conteúdo de dois homens que foram contaminados, que contraíram raiva no Brasil em 2023. E aí eu trouxe essa matéria porque nessa matéria fala que a contaminação de um homem em Minas Gerais foi por um bezerro contaminado. Então o bezerro estava infectado, teve contato com esse homem, por, por muito provavelmente por fluidos corporais, né? Por qualquer tipo de contato ali com a ferida aberta e a corrente sanguínea em contato tanto do bezerro quanto do homem. Ele, ou por mucosa, enfim, né, saliva, ele teve ali aquela contaminação. E o outro foi um caso no Ceará, que foi por um sagui, né? Então foi um sagui, um animal selvagem que estava contaminado e ambos morreram, tá? Então a realidade hoje mundial fala nessa matéria que 59 mil pessoas sucumbem pela doença anualmente, falando de forma mundial.
Então, como eu falei assim, era uma doença que já precisava estar erradicada, que precisava ter um controle assim muito assertivo sobre isso, mas que a gente, infelizmente, viu recentemente, né? E ainda pode acontecer. Então, por isso que é ideal a gente sempre, sempre fazer a assertividade da vacina, fazer a vacina de forma equilibrada, de forma adequada e sempre procurar um médico veterinário para estudar o protocolo do animalzinho, como proteger o seu animal. Maravilha. Eu vou. Pois Mas não. uma outra doença a qual você acha que, acha não, né? Desculpa, mas algum outro que o risco ele seja tão grandioso quanto a raiva? Oi? É porque talvez eu acho que a raiva ela tenha um público maior no sentido de conhecimento, mas talvez ter alguma outra que seja um pouquinho mais específica e aí a Então, gente. daí vou falar sobre outras doenças, mas o risco da raiva ele é muito importante porque ele é letal, né? E até para você fazer transporte, né, interestadual, transporte internacional, os seus animais precisam estar, né, de acordo com as regras da vigilância e com todas as regras necessárias de saúde para fazer o transporte desse animalzinho, tá? Vou falar um pouquinho agora da leishmaniose, né? A leishmaniose ela pode ser visceral, ela pode ser tegumentar. E o que é a leishmaniose? Né? É uma doença que ela é causada por um protozoário. Até aí o protozoário, né, ele tem o seu gênero específico e tudo mais. Só que o que acontece com a leishmaniose? Esse protozoário, ele é transmitido, o vetor desse protozoário é um mosquito. E aí o grande perigo é que não só o cachorro, mas alguns mamíferos, né? Mas o cachorro, que é o que está em contato com a gente diretamente, que é o nosso fiel escudeiro, como você falou no início, que é o nosso amigão, ele serve como reservatório. E o que seria um reservatório? Um mosquito contaminado picou o seu cachorrinho, e aí o protozoário ele vai ficar instalado no seu cachorrinho. Né? E ele vai servir, né, como um reservatório para contaminar outros mosquitos. E aí o mosquito contaminado que pica o seu cachorrinho também pode picar o ser humano e é uma doença que tem predisposição tanto para o animal quanto para o ser humano. E aí a gente precisa tratar com medicamentos específicos, ter um acompanhamento contínuo, né? Em alguns casos aí ainda se fala de eutanásia, infelizmente foi um manejo de controle, né, para esse tipo de doença que foi muito utilizado durante muito tempo, mas a gente já tem hoje métodos muito eficazes para o tratamento da leishmaniose, que trazem um conforto tanto para o cão quanto uma segurança maior para as famílias. Mas é obviamente que tratar nunca é o caminho, sempre prevenir. Né? Então, o que, que eu preciso para fazer a prevenção? Eu preciso afastar o mosquito, não só do cachorrinho, mas também como do nosso lar. Né? Então, coleiras com repelentes, controle ambiental, mosquiteiro, diagnóstico precoce são peças fundamentais e peças chaves para a gente chegar ali, né, num case de sucesso, para a gente prevenir os nossos animais e a nossa família dessas doenças. Né? Nos cães, a leishmaniose ela pode causar sérios sintomas. E aí quais sintomas que a gente começa a observar? A leishmaniose ela pode causar um emagrecimento progressivo, a gente pode ter lesões de pele, pode observar lesões de pele, um crescimento exagerado das unhas na leishmaniose, a gente vê uns cachorros com as unhas muito longas. Outras doenças também têm uma característica assim, apatia, né? Você vê um animal mais prostrado, com problemas oculares. E quando ela chega na fase de fazer a alteração renal, que né, é uma das últimas etapas ali, normalmente o animal ele acaba chegando a óbito, né? Porque ele não consegue resistir, né? Na parte renal ele já está bem debilitado. Então é muito importante a gente observar alguns sintomas. Obviamente que os sintomas que eu falei aqui são sintomas que também são parecidos com outras doenças. Então assim, meu cachorro está com emagrecimento progressivo, está com leishmaniose? Não. A gente precisa avaliar direitinho e entender perfeitamente ali quais são os sintomas e diagnosticar, tá? A leishmaniose, ela não é transmitida diretamente pelo cão. Contato com o cão, contato com o ser humano. Quem é o vilão
na história da leishmaniose é o mosquito, tá? Então, proteger o pet e a casa é ideal. Sem mosquito, a gente está protegido aí da questão da leishmaniose, ok? Não bastasse dengue e outras doenças, malária que passa, né, Ainda tem transmite a leishmaniose. a leishmaniose. Então, por isso que eu recomendo assim, gente, repelente sempre. Ah, eu não tenho cachorro, então eu não tô sujeito a pegar leishmaniose, né? A contrair leishmaniose. Quem falou? Porque não é o cachorro que transmite, é o mosquito. Então, de repente, o vizinho ou um cachorro de rua. Então, assim, é sempre interessante que a gente entenda que o vilão da situação é o mosquito e a gente tem que se proteger do mosquito, não do cãozinho. Beleza? Perfeito. Vou falar um pouquinho agora de sarna, né? A gente falou agora de protozoário, eu vou falar um pouquinho da sarna, né? Normalmente as pessoas, acho que na década de 80 eu era mais jovem, eu era criança, eu escutava as pessoas falarem assim, ah, o cachorro tá com lepra, né? Era muito comum, né? E as pessoas, diversos tratamentos caseiros, e aí já vi passar óleo queimado, já vi fazer diversas questões assim de tratamentos caseiros para tentar, né, amenizar aquela doença ali no cãozinho. Então, na verdade, o que se chamava de lepra naquela época, acho que até algumas pessoas ainda falam dessa forma, é a sarna. A gente precisa entender que a sarna é um ácaro, é um parasita que transita ali na pele. E aí, o trânsito do parasito vai causar, né, alguns sintomas e algumas deficiências ali na pele daquele animal. Então, o contato direto com animais contaminados pode sim, na sarna sarcóptica, passar para o ser humano. E a gente tem que entender que nem toda sarna que os cachorrinhos contraem são zoonoses, tá? Tem sarnas que são só para os cachorrinhos, só os cachorros que vão contrair aquele ácaro. Mas no caso da sarcóptica, a gente tem aí a questão da sarna ser desenvolvida também na pele do ser humano, tá? Então, tratamentos são com medicações, né, que são destinadas para esse tipo de tratamento. E a prevenção, nesse caso, não existe uma medicação que faça prevenção. A gente tem que manter a higiene, o tratamento dos animais infectados e evitar o contato com animais doentes, bem? A sarna, ela coça, ela machuca muito, né, e ela pode passar para o ser humano. Então, ao identificar qualquer sofrimento desse no seu animalzinho, leva num veterinário só para a gente confirmar que não é sarna e para a gente entender também que tipo de dermatite que ele está desenvolvendo, tá bem? Sarna coça e como coça, hein? É assim, Força real. mas E a a gente gente. que vive na área, a gente corre um risco absurdo de pegar, né? Porque o contato com ácaro, aí, às vezes você atende um animalzinho, e por mais que você tenha contato, o ácaro pode cair no ambiente, pode cair no sofá, que o animalzinho está deitado. Mas para isso é importante a gente entender, o cachorro tem que estar contaminado, tá, galera? Não é qualquer cachorro que vai passar o ácaro, que vai passar a sarna, não, beleza? Porque senão, acho que uma das partes mais legais a gente nunca vai poder ter com o nosso animalzinho, que é estar ali junto dele no sofá, ir com ele. Bem, a gente precisa ter essa consciência, né, de incluir e introduzir o animalzinho com todo o conforto que ele merece, com toda a inclusão familiar que é destinada a ele, né? Então, tudo isso a gente faz num protocolo adequado que o médico veterinário consegue desenvolver junto com o cliente. A gente consegue fazer diversas orientações onde todo esse tipo de dúvida e todo esse tipo de risco você consegue eliminar ou prevenir. Eu lembro muito quando as pessoas falam assim: ah, eu tenho gato, minha esposa engravidou. E a toxoplasmose? A toxoplasmose também é uma zoonose, né? E aí a toxoplasmose, na cabeça de muitas pessoas, ela é transmitida pelo gato, né? E, na verdade, ela até pode ser transmitida pelo gato se ele tiver contaminado, mas ela seria transmitido pelas fezes do gato, e aí teria que ter contato direto de ingestão das fezes, né? E aí, num período de contaminação, ou seja, você vê que há uma probabilidade muito pequena do gato fazer esse tipo de contágio, né? E, na verdade, a toxoplasmose, perdão, ela pode ser transmitida até por um alimento não lavado adequadamente, um alimento cru.
E a gente, às vezes, não sabe dessa informação, acaba resolvendo ter um bebê e o que fazer com o gato? Mantenha o gato em casa, cuide do gato adequadamente, leve o gato frequentemente ao veterinário e mantenha a sua família constituída com bebê, com gato, com gestante, que vai ficar tudo bem. Felipe? Maravilha. Teve uma Caiu participação, aqui, eu achei que tivesse. E né? aí, vamos Foi, falar um pouquinho. Fala comigo. foi um corte rápido, acho que, mas já está conseguindo me ver? Tô te conseguindo te ouvir. Então, tava falando da toxoplasmose, da transmissão, né? Que o vilão também não é o gato, né? A gente falou aí um pouquinho também da sarna, falou um pouquinho da leishmaniose, que o vilão também não é o cachorro. Temos aí vilões específicos para todas as doenças que a gente falou. Eu vou entrar agora aqui um pouquinho na parte da doença do coração, né? Do verme do coração, que é a dirofilariose, que muita gente também me procura no consultório, muita gente me pede informação online, eu faço consultoria online, eu atendo domiciliar, atendo em 2 consultórios diferentes. Então, assim, tem muita dúvida ainda sobre isso, né? O que é o verme do coração? Na verdade, as pessoas vão em busca do médico veterinário hoje com os seus cães, com os seus gatinhos, para fazer a vacinação, o protocolo de vacinação. Hoje ainda há uma deficiência de conhecimento sobre vacinação, porque muitas pessoas acham que é só a raiva, porque ela é obrigatória por lei, por ser uma zoonose de potencial risco, né? Mas a gente precisa entender que existe um protocolo completo de vacinação. Dentro desse protocolo, eu tenho o costume sempre de falar da prevenção do verme do coração, que é a dirofilariose. Mais uma vez a gente vai voltar lá. Quem é o vilão dessa questão? Mais um mosquito. Nesse caso aí é um mosquito de uma espécie diferente, que pode ser o Culex, pode ser o Aedes, que é o mesmo que transmite a dengue, como você falou, chikungunya, e vamos lá. E aí a dirofilariose ela é transmitida por esse mosquito e passa para a corrente sanguínea do animal. A partir do momento que o mosquito contaminado pica o animalzinho fica infectado, tá? O tratamento ele é muito difícil, porque a dirofilariose é uma doença silenciosa. Ela começa com um verme bem pequenininho e ele vai desenvolvendo as suas fases de vida até chegar no coração. Quando ele chega no coração, ele já está praticamente ou já está adulto, né? E aí ele chega no coração com a finalidade de quê? De fazer a sua reprodução, que lá que eles reproduzem, né? E aí ele tem todo um problema cardiovascular, envolvendo problemas respiratórios e outros problemas que são acometidos no cãozinho. Então, medicações. Existem medicações destinadas, eu não vou falar agora nome de laboratório, que eu acho que não convém, mas existem medicações que vão proteger o seu animal por 12 meses. Existem medicações que vão proteger o seu animal, vão prevenir por 6, 4, 8 meses, e aí basta você verificar o protocolo mais adequado com o seu médico veterinário de confiança, tá? Mas é muito importante sempre pensar, precisa de coleirinha, precisa de pipeta, precisa manter esse animal com repelente para mosquito, tá? O verme do coração, ele pode matar de forma silenciosa. Muitos cachorrinhos, nessa minha trajetória de medicina veterinária, eu já vi muitos cachorrinhos morrerem. E aí, alguns deles fizeram autópsias, e aí quando a gente foi entendendo o motivo da autópsia, foi desencadeado pela dirofilariose, o óbito daquele animal. Então, a prevenção salva a vida do seu cachorrinho, ok? E mais uma vez um mosquito sendo vilão. Mais uma vez, o mosquito sendo vilão. O mosquito, além de chato a beça, ele traz um monte de problema, né? Por isso que praga a gente tem que manter controlado. É isso. Basta um mosquito infectado para a gente ter aí uma atenção maior, para a gente ter um cuidado maior e a gente não deixar esse animal se contaminar. Eu vou entrar aqui numa parte que, para quem tem criança, é mais importante, que normalmente brinca em terra, areia e solo, né? Fica descalço. Ou também para quem viaja, ou para quem tem contato com alguns locais que tem um saneamento básico ainda debilitado e tudo. Aí a gente precisa. Tem uma pergunta do Fabridrino, não tem? Isso, ele pergunta sobre a coleira da Excalibur. Isso, ele pergunta sobre uma coleira de marca. Se eu não me engano, essa marca ela tem aí uns 5 meses de prevenção. De quanto tempo? Mas você pode confirmar diretamente na embalagem ou na internet.
Acho que são 5 meses, sim. Eu costumo orientar o seguinte: trocar sempre, marcar sempre para trocar com 30 dias de antecedência, porque aí o termômetro não dá errado, entendeu? Se eu tenho que trocar com 5 e eu marco ali para começar a ter um alerta e boto no meu mapa ali de troca, que com 4 meses, eu nunca vou passar. A gente sempre tem aquela mania, né? Quando eu falo de prevenção, a gente sempre tem aquela mania assim de pensar que eu vou lembrar com 5 meses, aí chega 5 meses, aí eu tô na correria, esqueci de comprar a coleira ainda não chegou, comprei pela internet, nesse meio tempo seu cachorro está desprotegido. Né? Então, sempre que um medicamento, principalmente esses medicamentos que a gente consegue trocar com um tempo menor, falar para você assim, 5 meses, troca um pouquinho antes. Até porque vocês vão perceber que na coleira, né, ela vem na embalagem assim, que algumas práticas podem diminuir, né, o seu funcionamento. Por exemplo, o cachorrinho que tem contato com a água o tempo inteiro, que toma banho sempre. Então aquilo ali vai diminuindo a efetividade da coleira. Então a gente tem que ter esse cuidado aí. Espero ter conseguido responder. Obrigado pela pergunta. Eu estava falando aqui, Felipe, que eu ia falar de larvas migrans, né? Que é o bicho geográfico, né? Para as pessoas que têm contato com caixinha de areia, que tem criança que vai em parquinho e tudo. O que são as larvas migrans, né? E por que bicho geográfico? As larvas, elas são larvas que são vermes, na verdade, né? É o ancilostoma e o toxocara. O ancilostoma ele vai atuar na pele, e o toxocara ele vai estar na fase visceral, que já vai atuar nos órgãos dentro do animalzinho. E aí, não sei se vocês já tiveram contato, ou até mesmo quando crianças já tiveram aquilo que a gente chama de micose, e aí vai fazendo um caminhozinho assim, olha, na pele da pessoa. E aí coça, coça, incomoda, incomoda, aí toma um remedinho, mata e termina. Né? Normalmente, não todo, existem outros vermes que vão fazer isso também, mas hoje a gente está falando de larvas migras, que é o bicho geográfico. Esses vermes eles vão fazer ali a sua reação cutânea. Quando eles estão na forma de toxocara, eles vão desencadear na parte intestinal ali, né? Então, os animais infectados, eles liberam as fezes contaminadas nesse solo, se tiver contaminado. Não é, eu vi um cocô de cachorro, está contaminado. Não, precisa estar contaminado, tá? Então, as fezes contaminadas, elas vão contaminar a região, vão contaminar o ambiente. E aí a pessoa, ao andar descalço, a manipular a areia, com aquela contaminação das fezes, contrai, né, o verme, tá? E aí brincar na areia pode virar um risco se a gente não tiver cuidado. Então a gente precisa ter muito cuidado aí na vermifugação dos pets e nos ambientes que são destinados com areia e também tem contato com outros animais que possam desencadear nessa contaminação, ok? E você, Engraçado. Felipe, já viu? Você foi falando aí, eu fui lembrando. Eu acho que eu já tive aí bicho geográfico, né? Porque na época, assim, era fato. Eu passava minhas férias em Rio das Ostras quando eu era menor e a época na casa da minha avó, Rio das Ostras hoje até já está uma cidade mais desenvolvida, mas na época minha avó morava, posso dizer que no interior de Rio das Ostras. Então era só terra, não tinha asfalto. A gente, como criança, brincava na rua. Aí vira e mexe tinha ali. Minha mãe falava que era bicho de mão. Acho que era isso. Porque bicho de mão, você criança tá ali, ó, manipulando. Não é que é de mão, é porque o contato que você teve foi na mão, mas se fosse no pé, ia ser no pé. Se fosse na perna, depende de onde você tem o contato com o ambiente contaminado. Então, provavelmente estava manipulando e aí o parasita se aproveitou para fazer o ciclo de vida dele na sua pele. É isso. E coçava muito? Muita coisa, muita coisa. Só que é aquilo, você é criança, minha mãe falava, não, não brinca, não brinca. Eu, obviamente, voltava e brincava, mas E a acontece. gente costuma dizer, é micose, é micose. Às vezes pode ser um tipo de fungo, pode ser uma outra questão, mas nesse caso aqui, se for a larva migra, cutânea ou visceral, ela é pelo bicho geográfico e ela é pelo ancilostoma ou pelo toxocara. Beleza? Então, o Perfeito. material... Pois não. Não, aqui então, doutor, você até, eu gostaria né, de levantar aí também algumas perguntas, até baseado mesmo no que a gente
conversou antes, acordando aí essa live, falando, né, também sobre o assunto. E, obviamente, também deixar aberto aqui ao pessoal para fazer perguntas, interagir aqui no chat. Eu, baseado aí, também nessas primeiras doenças que você falou aqui conosco, aí tinha algumas perguntas que, de certa forma, você até já comentou, mas só para realmente eu me certificar se meu pensamento tá correto, se realmente deu para absorver aí o Deixa eu só, conhecimento. deixa eu só responder o Cleiton, porque ele está perguntando se há possibilidade de complicação maior que a coceira. Então, Cleiton, a coceira é quando o verme ele está na parte de ancilostoma, né, que a gente chama que é a parte que faz a contaminação cutânea. Então, a gente vai coçar porque ele fez a contaminação na pele. Nessa fase, os principais sintomas são esses. Quando ele se torna visceral, aí a gente já está falando da parte de vísceras, né, de dentro do organismo, onde ele está em formato de toxocara e aí ele vai ter, né, complicações intestinais, que são aquelas complicações que normalmente os parasitas causam, né? A gente sabe que o intestino é um dos grandes responsáveis por absorção de nutriente e também por dividir aquela alimentação que a gente ingere, o que é bom, o que é ruim, joga para cá o que eu vou aproveitar, joga para lá o que vai embora nas fezes. Então, o intestino ele é muito responsável, né, por absorver esses nutrientes. Quando eu tenho ali um verme intestinal que acaba fazendo esse trabalho também, eu tenho uma menor absorção dos nutrientes. E o que pode acontecer também quando o verme é intestinal, a gente ter sangue nas fezes, porque a gente vai ter um contato físico de agressão física naquela mucosa do intestino que é muito vascularizada. Então tem que ter um cuidado maior com isso. E aí, como eu sou médico veterinário, eu falo sempre de orientação, cuidado, prevenção e tratamento de cães e gatos, que é a minha especialidade. Se o senhor perceber que, de repente, alguém está com algum sintoma que eu falei, é muito importante que o senhor procure um médico, se for criança, um pediátrico ou um clínico, para orientar de uma forma melhor. Mas espero ter esclarecido a sua dúvida referente às possíveis complicações posteriores, tá bem? E aí, vamos lá para suas perguntas, Felipe. Eu vou até emendar aí com o Clayton. E, a princípio, bom, acho que não é só em que se pega a verme. Oi? Gato, gato também pode ter ou seria só mesmo o cachorro para pegar a O verme? quê? A verme do coração. Você falou, você mencionou muito sobre cão, mas entendo que gato também. Também pode ter. Também pode ter. Gato, ser humano é menos comum a gente ver no gato, mas a gente encontra, tá? No cão é mais fácil, né? Porque o gato ele tem um estilo de vida diferente, né? E ele tem mais propensão a se livrar do mosquito e tal. O cão, você vai ter mais propensão à picada do mosquito, mas o gato também contrai. E com relação a remédio, é de fato necessário dar remédio de verme todo mês para o meu animal? Que eu acho que é a mesma pergunta do Fabidrino. Vermifugação a cada 6 meses. Então, vermifugação. O que eu sempre falo para os meus clientes que é muito importante entender de vermifugação. Vermifugação a gente faz como prevenção. Então, qual é o hábito de vida do seu animal? Por quê? Porque quando a gente faz a vermifugação, a gente está expondo diretamente ali o fígado, né? Porque a medicação ela é sempre metabolizada por onde? Pelo fígado, e aí vai ter passagem também, muitas delas pelo rim. Então, quanto mais medicação a gente faz, mais a gente joga sobrecarga nesses órgãos. Se depende da forma de metabolização. Nem todos vão passar pelos dois, ou vão passar por um ou por outro. Mas é só para a gente entrar nesse contexto de protocolo de vermifugação. Eu costumo sempre orientar a vermifugação de acordo com o manejo do animal. Esse animal viaja muito? Esse animal tem contato com outros animais? Esse animal tem contato com o ambiente contaminado? Por exemplo, esse animal vai muito à rua, a parcão, a creche, tudo isso a gente vai validar. Porque eu preciso ter um protocolo assertivo, mas também não posso ser leviano na hora de vermifugar. No ruim, estou na dúvida. O ideal é que a vermifugação aconteça a cada 4 ou a cada 6 meses.
tá? Mas se eu tenho um animal que tem predisposição aí a ter doenças hepatopáticas, aí a gente vai ter um cuidado maior na hora de vermifugar. Se eu tenho um animal que tem alergia constante, a vermifugação pode desencadear a alergia. Então, por isso que eu falo que a vermifugação é um protocolo individualizado, tá? Respondido? Para mim e também maravilha. Tem também uma da Lunas Organizer. Se Existe existe um calendário de vacinas também para os animais. Existe um calendário de vacinas para os animais que você precisa ter um controle, né? Quando o animal é filhote, esse calendário ele é mais assíduo em diferentes meses. A gente precisa ter uma continuidade de vacina ali no comecinho da vida do animal, com intervalo menor. Depois que esse animal se torna um adulto e está com a vacinação completa, ele é um calendário anual, tá? Uma vez ao ano precisa fazer, né, a reposição do protocolo vacinal e manter em dia, porque com um atraso talvez a gente precise fazer alguns reforços dependendo da vacina que está em atraso ali. Mas Até a qual eu ia perguntar também sobre a vacina da raiva. Ela também, então, se enquadra nessa questão anual. enquadra e é super, muito importante, tá? Ela é anual, ela se enquadra a cada 12 meses, mesmo quando o filhote a gente só faz uma dose, ela é dose única, com intervalo de 12 meses. E a prefeitura, né, de cada município disponibiliza campanhas anuais, tá? A vigilância sanitária prevê, né, esse controle da raiva. Então, muito importante que ela é distribuída anualmente de forma gratuita nos municípios, né, pelas prefeituras. Então, basta você acompanhar junto à sua prefeitura o calendário e fazer. Também nos médicos veterinários, de forma particular, ela é oferecida, tá? E não há diferença nessa questão da qualidade da vacina. Todas elas são importantes e podem ser dadas aos animais, desde que tenham passado por um protocolo, por uma fiscalização, pelos órgãos competentes e sejam liberadas de forma adequada, tá? Em ambiente e temperatura adequada. Maravilha. E, assim, eu fico. Me bateu essa dúvida, mas é uma dúvida que eu acho que a posição ela é muito, ela é muito certa. Eu acho que já é a resposta, mas de toda forma vai a pergunta. Com relação ao deixar o meu animal ter um contato com animais de rua, eu realmente, eu sei que eu preciso me preocupar, mas é algo que eu realmente tenho a necessidade de evitar. Tem total necessidade de evitar, né? Não que seja um preconceito ou uma discriminação, né? Os animais de rua merecem toda a atenção. Só que quando a gente deixa o nosso animal ter contato com o animal de rua, a gente amplia a possibilidade de contaminação para algumas doenças. Gato, por exemplo, as pessoas têm uma cultura, infelizmente, não muito adequada de dar a voltinha. Não existe gato dando voltinha, galera. Gato de casa é gato de casa. A gente tem, infelizmente, um alto índice de populações de gatos em rua, porque o gato ele se reproduz muito rápido, né? A fêmea ela cicla no intervalo muito menor do que o cachorro, então às vezes amamentando ela entra em gestação e já começa a reproduzir outros filhotinhos. Então o gato, além de ser um excelente predador, ele é um excelente reprodutor. E aí a gente vê muitos gatos na rua por essa questão. Mas gato domiciliado não vai à rua, tá? Justamente para evitar outros riscos de outras doenças felinas, que a gente não vai falar aqui agora porque a gente está falando de zoonose. Tô passeando com o meu cachorro na rua, vi um cachorrinho de rua, por mais bonitinho que ele seja, galera, toda vez que a gente introduz um animal no nosso ambiente, a gente precisa estipular uma quarentena, passar por uma revisão de um médico veterinário, entender se aquele animal realmente está saudável e se ele oferece risco para nossa família ou para o nosso animal, tá bom? Então tem que ter muito cuidado, sim. Não tem que destratar de forma alguma, tem que tomar as medidas de prevenir ali todas as questões. Se puderem alimentar, se puderem, né,
de hidratar esses animais. Eles estão com fome, eles estão com sede. Se puderem ter cuidado e carinho com eles, é legal. Mas tem que ter essa prevenção aí da saúde também, tá bom? E aí também falando sobre questão de rua, o quanto é também maléfico, não só a sujeira, né, claro, dos maus educados, dos donos que acabam não recolhendo as fezes, o que isso pode gerar para Pro pets, saúde, ambiente, para nós mesmos. por exemplo, quando vai o cachorrinho na rua e aí ele faz um cocôzinho e não recolhe, é isso? Isso. Então, isso aí é um péssimo hábito, né? Não só É, porque a gente vai deixar as fezes expostas. Eu já vi, inclusive, uma pessoa escorregar numa calçada com fezes de animais e se machucar, inclusive, além da situação que é completamente constrangedora, né? E essas fezes elas podem estar contaminadas, sim, de vermes, né, e parasitos e ficar no ambiente e desenvolver um ambiente de contaminação. Você quer ver um exemplo? A parvovirose é um vírus altamente contagioso para cães. Não é zoonose, tá? É uma doença de cachorro. E ela é transmitida pelas fezes também. Contato com as fezes de um animal saudável com as fezes de um animal que estava contaminado. Quando o animalzinho com parvovirose evacua naquele local, aquele local fica contaminado por anos. Se ele não tiver a manutenção e a limpeza adequada, ele fica contaminado por anos. A mesma coisa é a giardíase, que é a giardia, que também é uma zoonose, é uma doença. A giardíase é uma doença provocada por um verme que pega em animais e também pega em seres humanos, né? Acredito aqui que as pessoas que estejam com a gente já ouviram falar sobre giardia e já conheceram pessoas que tiveram. Então, se você deixa as fezes contaminadas no local, você automaticamente está contaminando aquele local, tá? e aí, doutor, para finalizar, dados eu devo ter, não é meu caso, né? Mas, por exemplo, o pessoal que tem um filho, que tem ali uma área em comum, mora num condomínio, que cuidados a gente deve ter? Obviamente a gente quer que a nossa criança, né? Nossa, eu digo, mas ainda não tem, né? Mas a gente quer usufruir ali daquele espaço em comum, mas que cuidados o senhor recomenda aí pra gente? Então, a gente viu que tem, né, alguns parasitos que podem ser transmitidos ali pela areia, né? Aí você falou bem assim, condomínio, né? E que cuidados que a gente precisa ter. Eu costumo falar o seguinte: condomínio normalmente tem uma manutenção mais adequada e maior, né? Não são todos, mas espera-se que, quando você paga uma taxa de condomínio, que essa manutenção seja ocorrida, né? Maior risco vejo nas praças públicas, onde a gente tem areia, onde a gente tem parquinho, onde a gente tem cuidado. Por quê? Se você parar para pensar numa forma lógica, alguns condomínios colocam: nesse ambiente não podem animais, nesse ambiente é destinado para animais. Justamente para a gente ter esse controle, né, e não passar por possíveis infecções, tá? Então, a manutenção do local sempre muito necessária. Entender se aquela caixinha de areia na pracinha, se aquele ambiente que o seu filho brinca, se aquela manipulação naquela areia, naquele solo, tem risco de contaminação, se ele é livre de patógenos, se não é, se o local toma medidas de segurança adequadas para manter aquele ambiente ali, né, salutar para você conviver, né? Então, tudo isso é muito importante a gente entender. Uma forma de prevenir também, para quem tem cachorrinho e tem contato com crianças e tem contato com esses locais, é manter a vermifugação em dia, porque se o animal está vermifugado, ele não contrai a verminose, ok? Foi? Perfeito. Se alguém tiver mais perguntas, gente, vamos aproveitar o doutor para sanar aí nossas dúvidas, esclarecer aí alguns pontos. Mas foi um prazer, viu? Foram algumas perguntas interessantes, foi muito bom estar aqui com vocês. O material que eu montei foi exatamente em cima disso, né? A gente está aqui no finalzinho mesmo. Eu trouxe poucas doenças porque a gente não consegue falar num tempo muito grande na internet. Eu acho que live precisa ser mais curtinho mesmo para a gente ter uma interação maior das pessoas, né? Para a gente enxugar o conteúdo também, ser mais objetivo.
Espero ter conseguido esclarecer a galera. Se alguém tiver mais alguma dúvida, eu estou disponível. Pode mandar para o Felipe. Os associados da Assis que tiverem interesse, minha página é m.vricardoalmeida. Pode me perguntar também pelo inbox. Pode mandar mensagem pelo Felipe que eu respondo. Muito obrigado pela participação de vocês, pelo convite e fico muito agradecido. A gente que agradece, doutor. Foi um prazer imenso falar com você, tirar todas essas dúvidas, adquirir todo esse conhecimento. Tenho certeza que o pessoal que acompanhou saiu bastante satisfeito, saiu muito contente e com aí uma vasta informação, uma vasta gama de conhecimentos acerca aí desse tema que é de total relevância para a gente. Porém, eu tenho aqui uma última pergunta da Nutri Carol Andrade. Com relação Vamos finalizar com ela então. Qual é? perfeito, a vermifugação atua como prevenção? Nutri, tá. Então, excelente pergunta. Porque a vermifugação não atua como prevenção, né? Quando a gente faz a vermifugação, é para... Às vezes, o animal tá com verme, mas não tá dando sinais, mas o verme tá lá. E aí, se você faz a vermifugação de forma adequada, você mata o verme. Se aquela vermifugação for destinada para o verme que está, né, adoecendo o seu animal. Ela não é uma prevenção, ela é um tratamento. Né? Não existe... aí vamos entrar na medida de prevenção. Existe sim, né? Existe forma de prevenção de verme. Uma alimentação adequada, uma higienização adequada, lavar as mãos sempre antes de comer, alimentos muito bem cozidos, né? Então, tudo isso são cuidados de higiene e hábitos de higiene, que a gente não tem como pedir o cachorrinho para lavar as patas antes de comer, até porque ele lambe o chão. Então, quando a gente fala de um protocolo que, assim, de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, vermifugue o seu animal, é porque, às vezes, ele contrai o verme e o verme fica em latência, né? A fase de latência é a fase onde ele está contaminado, mas ele não está dando sinais clínicos da contaminação. Então, o verme está ali fazendo seu ciclo de vida, atuando, mas ainda não tem sinais clínicos que interferem na vida do animal a ponto do proprietário conseguir ver. Então, se você faz a vermifugação frequente, diminui a probabilidade daquele verme se tornar um agente patógeno mais significativo com a evolução dos sinais clínicos, entendeu? Mas prevenção a gente não tem. Prevenção para verme são hábitos saudáveis e hábitos de higiene mesmo. Esclarecido? Acho que totalmente. Então, beleza. Então é isso. Tranquilo? Vamos finalizar? Perfeito. Novamente, agradecendo aí, doutor. Agradecer aí também quem acompanhou a gente aí nessa live. Foi um prazer estar com todos. Até a próxima live, gente. Gente, Tchau, tchau. agradeço muito pelas perguntas. Foi excelente estar com vocês. Tchau, tchau. Muito Tchau, tchau. obrigado.